Bom dia a todos, meu nome é Alexandra, sou professora de Educação Física e hoje nós vamos aprender um pouquinho mais sobre a ginástica de condicionamento físico. Bom, as habilidades que nós vamos trabalhar são experimentar e fruir os exercícios físicos da ginástica de condicionamento físico que solicitem diferentes capacidades físicas. E quais são os objetivos da aula? Experimentar os exercícios físicos da ginástica que envolvam essas diferentes capacidades físicas. Identificar a capacidade física predominante nas atividades propostas. E então, são esses dois objetivos. Bom, eu vou focar em 5 capacidades físicas, embora tenhamos mais capacidades, tá? Mas eu pergunto a vocês já praticaram algum tipo de ginástica ou conhecem alguém que pratique? Qual? Aqui na escola nós temos algumas alunas que praticam ginástica rítmica, ginástica artística, na Casa do Jovem, aqui no bairro de Santana, aqui em São José dos Campos. Então, nós entendemos que nós temos vários tipos de ginástica. Temos ginástica acrobática, ginástica de trampolim, ginástica geral, ginástica circense e outros tipos. Bem, mas a ginástica de condicionamento físico, quando bem orientada, não possui contraindicações, podendo ser direcionada para todos os grupos da população. Para as crianças, adolescentes, homens, mulheres, idosos, gestantes, lembrando que as características e as particularidades de cada público devem ser respeitadas. Mas então, o que é a ginástica de condicionamento físico? É a modalidade caracterizada por sessões planejadas de séries e repetições de exercícios que visam a melhora do rendimento físico, o aprimoramento das capacidades físicas, levando à promoção da qualidade de vida. Ou seja, então nós temos exercícios físicos que desenvolvem as nossas capacidades físicas para que tenhamos uma melhor qualidade de vida. Lembrando que a ginástica tem que ser feita com orientação para evitar possíveis lesões. A atividade que eu vou passar para vocês daqui a pouco, vocês poderão fazer, porque eu vou estar orientando. Não existe apenas um tipo de ginástica. Na pergunta inicial, provavelmente vocês colocaram vários tipos de ginástica, né? E dependendo do tipo de ginástica, ela pode trabalhar predominantemente uma capacidade física mais que a outra. E aí, como nós já estamos no assunto das capacidades físicas, vocês já ouviram falar das capacidades físicas? Quais são elas? As capacidades físicas, elas são definidas como todo atributo físico treinável no organismo. É através das capacidades físicas que se conseguem executar ações motoras desde as mais simples às mais complexas, como andar, correr, saltar, nadar. Algumas pessoas são mais velozes, outras mais flexíveis ou mais fortes por causa da sua origem hereditária e também por conta das características do seu corpo, as características individuais. Mas essas qualidades precisam ser desenvolvidas e treinadas ao longo dos anos. Então, as capacidades físicas, elas podem ser definidas como? Então, vamos lá, nós vamos explicar, conceituar cada uma delas. Nós temos 5 capacidades físicas. Então, a primeira delas é a força. O que vem a ser a força? É a capacidade de vencer uma resistência por meio de ações musculares. Por exemplo, levantamento de peso, musculação, chute, soco, o saque no vôlei. Então, são habilidades que trabalham
a força, exigem, né, que se trabalhe força. Aí nós temos então a velocidade. O que vem a ser a velocidade? É a capacidade de realizar movimentos no menor tempo possível. São movimentos rápidos e cíclicos, como por exemplo, atletas que correm a prova de 100 metros de corrida, ou por exemplo, os atacantes de futebol. Em geral, as corridas de curtas distâncias, elas trabalham a velocidade. Agora, nós vamos falar sobre agilidade, que é a capacidade de mudar de direção rapidamente, ou seja, realizar movimentos rápidos com desvios de obstáculos. Exemplo, o drible do futebol, a finta no futebol, movimentos da dança, né? O fit dance, zumba. Então, são movimentos rápidos com mudança de direção. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre a flexibilidade. A flexibilidade é a capacidade de realizar movimentos articulares com maior amplitude possível, como por exemplo nos alongamentos, na ginástica rítmica, ginástica artística, balé, etc. e tal. E temos a resistência, que é a capacidade de permanecer o maior tempo possível numa mesma atividade sem fadiga, ou seja, controlando o cansaço. Por exemplo, os atletas que correm maratonas, os ciclistas, né? Então, eles têm muito bem a resistência trabalhada, porque eles ficam horas numa mesma atividade. Corrida São Silvestre fica para mais de uma hora na mesma atividade, controlando o cansaço, a fadiga muscular. Então, são atletas que percorrem aí atividades de intensa e longa duração. E para praticar a ginástica de condicionamento físico, preciso de material ou será que eu posso usar o peso do meu próprio corpo? Seria possível praticar a ginástica de condicionamento na escola ou em casa? Como? O que vocês acham? Essa pergunta eu enviei a vocês. Então eu vou responder para vocês. Sim, podemos sim fazer na escola, fazer em casa, é possível fazer adaptações. Mesmo nós não tendo os aparelhos da academia, em nosso caso na escola, nós podemos sim exercitar o nosso corpo. Podemos usar o peso do nosso próprio corpo, fazendo os exercícios, podemos adaptar com materiais, para que as nossas capacidades físicas sejam melhoradas. Adaptação de materiais como, por exemplo, peso, podemos adaptar em casa, né, com garrafas PET, colocando água, equilibrando os pesos e as forças que tem ali, dá para a gente trabalhar, fazer um bom trabalho, né? Na escola, por exemplo, o professor trabalha exercícios em forma de circuitos. Ele trabalha técnicas esportivas, né? E quando se fala em circuito, o que são circuitos? São estações de exercícios em que os alunos passam por cada uma experimentando todos os exercícios propostos, não podendo pular nenhuma estação, pois o circuito todo é responsável por trabalhar as diferentes capacidades. E para finalizarmos a aula de hoje, eu pergunto a vocês, dentro do campo aí das atividades e exercícios físicos, será que atividade física e exercício físico são a mesma coisa? Muitas pessoas confundem. Pensam que a atividade física e exercício físico é a mesma coisa. A atividade física, ela compreende qualquer atividade motora que resulte em um gasto energético acima dos níveis de repouso. Sua prática não é programada. Por exemplo, as atividades cotidianas como varrer o chão, caminhar até a escola, recolher a roupa do varal, são atividades cotidianas que não são programadas. Então, são consideradas atividade física. Outro exemplo,
andar de bicicleta, caminhar com os amigos, né? São atividades corriqueiras. Agora, o exercício físico é toda a prática sistematizada, orientada, programada, planejada, elaborada, considerando as variáveis de treinamento, visando objetivos específicos. Os exercícios são praticados com regularidade, como natação, musculação, treinos para modalidades esportivas. Então, os exercícios físicos são diferentes das atividades físicas, ou seja, atividade física é qualquer atividade do cotidiano. E o exercício físico é uma atividade programada, planejada. Então, eu preparei uma pergunta sobre essa questão, né? Vocês vão responder, se vocês entenderam bem, tem exercício sobre isso. Agora nós faremos um circuito com 5 estações. Então, vocês vão fazer esse circuito, eu vou estar passando alguns exercícios. Lá nas perguntas, vocês vão responder quais as capacidades físicas que foram trabalhadas nesse exercício. Então, já estamos no finalzinho da aula. Eu peço que todos façam a atividade na plataforma Google Forms para que a sua participação seja validada. E até a próxima aula.